Aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Alguém pode celebrar aquele que nos salvou nesta tarde? Alguém pode celebrar o nosso Redentor que vive? Alguém pode celebrar o Deus da nossa salvação? Cuitubié pode dar um grito de glória a Deus. Nós acreditamos que a celebração é mais do que aplauso. A celebração é a expressão da alma alegre, a expressão de uma alma grata por uma obra que não tem preço. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz merece mais do que nosso aplauso, merece nossa profunda gratidão e profunda celebração. Quando nós estamos no campo de futebol ou estamos vendo pela TV Barcelona vencer Real Madrid, após um gol, a celebração no estádio, mas essa celebração pode logo ser anulada por um gol do Real Madrid à baliza do Barcelona, porque a celebração de um momento pode terminar no outro momento. Angola em 2010 celebrou profundamente enquanto vencia Mali 4-0, mas essa celebração terminou nos últimos 13 minutos, quando Mali empatou. Mas hoje eu estou a convocar esse povo a celebrar uma vitória que há 2000 anos atrás nos foi dada e nunca nos será tirada. Alguém celebra Jesus? Alguém celebra a cruz? Celebrar, celebrar, celebrar. Se você foi salvo, comprado, celebra Jesus. Glórias ao Cordeiro. E Ele está presente aqui, amém? Está presente aqui, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Jesus está no nosso meio. Quem crê que Jesus está no nosso meio? Quem crê que sua palavra é verdade? Quero antes de mais louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, trabalhar essa semana aqui no Cuito, no Bié. Estivemos com a turma da palavra na escola Chamuanga, logo no dia que chegamos. Estivemos na mediateca Abel Abraão, falando aos solteiros. No dia seguinte estivemos, antes de falar aos solteiros, tivemos formação sobre ministério, dons e liderança. Estivemos com um encontro com solteiros também. E igualmente tivemos encontro com casais, minha esposa e eu, o irmão Felisberto e Luísa Chamuanga também, após nós, falando aos casados. E então, antes de ontem, começamos com a cruzada, falando sobre o amor de Deus. E ontem igualmente seguimos com a cruzada. E hoje estamos aqui para encerrar. Quero destacar especialmente o amor e a parceria de líderes do nosso grande Cuito, do Bié. Quero louvar a Deus. São vários nomes, mas quero apenas saudar, no geral, todos os pastores que entendem que o reino de Deus está além da denominação, está além da placa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito. Quero louvar a Deus por todos esses pastores que não só apoiaram, mas cederam cadeiras, cederam apoio, cederam a comunicação para que esse evento fosse possível. Porque às vezes sentimos na pele o que Jesus mesmo disse: um profeta não tem honra em sua própria terra. Porque às vezes fica aquela coisa: não, é deles, não tem nada a ver conosco. Só que tudo que tem a ver com Jesus tem a ver conosco. Tudo que tem a ver com a salvação tem a ver conosco. Como já se apresentou a turma da palavra em uma igreja, as almas que foram salvas e vão sendo salvas nesses dias, certamente elas vão para a igreja, ou para a Assembleia de Deus, ou para a Batista.
o Praie, o Paieco, o Paiesa, aonde elas encontrarem um espaço de culto, elas aí vão cultuar, porque nós somos parceiros um dos outros, na salvação de alma, no discipulado das vidas, para que um dia possamos apresentar o fruto do nosso trabalho e dizer: esvaziamos o inferno e povoamos os céus. Porque esse trabalho que estamos a fazer aqui da pregação do Evangelho, nada é senão semear. Mas essas pessoas salvas só podem crescer se forem regadas com a água da doutrina nas igrejas locais. Então todo esse aparato nada é se depois disso tudo as almas que se convenceram do pecado, da justiça e do juízo não encontrarem pastores para pastorear. Porque nós estamos a fazer o trabalho do evangelista, mas essas almas vão precisar dos pastores. Por isso queria recomendar aos pastores aqui presentes: recebam com carinho essas almas, pois elas foram salvas, mas elas precisam ser discipuladas, acompanhadas, batizadas, pastoreadas, edificadas, para serem apresentadas a Deus naquele dia imaculadas. Amém. Então quero saudar, e eu queria pedir ao povo de Deus para aplaudir pela presença dos pastores, aos queridos pastores, muito grato por vosso serviço, queridos evangelistas, queridos ministros de Deus. Quero louvar a Deus pelos líderes da turma da palavra, começando pelo André, que está a emagrecer nesses dias todos para que esse evento seja realidade. Louvar a Deus pelo líder da turma da palavra do Ambo, Max, sua esposa que está aqui. Também pelo jovem líder do Menong, que está aí, o Adilson, acompanhado também do Pedro e outros jovens que vieram também lá do Quando Cubango, né? Veio também de Luanda, líder Gideão e Peter, que também estão ali, e outra comitiva, né? Que também se movimentaram para cá. Outros líderes não puderam vir, mas estamos aqui cumprindo exatamente conforme o Espírito quer. Como o André deixou a responsabilidade para mim, queria apresentar também minha esposa, minha digníssima esposa, a dona Stella Lufuan Kenda, minha costela, minha parceira de caminhada, que ela vai levantar a mão aí para também, que está conosco aqui, intercedendo aqui na cruzada, mas esteve também trabalhando comigo aí na formação dos solteiros e dos casados, porque um dia também já fomos solteiros, já fomos namorados, já fomos noivos, e hoje estamos 14 anos casados e 18 anos namorando, né? E espero que o Senhor quadruplique e vamos aí adiante fazendo a obra do Senhor. Amém? Não havendo mais muito, vamos então à palavra de Deus. Quem ama a palavra? Quem tem sua Bíblia? Quem trouxe sua Bíblia? Quem ama a sua Bíblia? Quem tem sua Bíblia na cabeça? Quem tem a sua Bíblia no coração? Amém. Porque alguns não têm a Bíblia na cabeça, só tem na cabeceira, né? Alguns não a têm na mão, só não tem no coração, só levam na mão, mas não colocam no coração. Então, cruzada metamorfose é cruzada de mudança. Jesus Cristo está transformando vidas. Ontem falamos de libertação. Hoje, o líder André recomendou que a mensagem não fosse apenas para os novos convertidos, mas também para os convertidos. Mas eu ainda creio que a mensagem de salvação serve a todos, inclusive aqueles que muitas vezes se esqueceram daquela mensagem que os salvou. Então, tome sua Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, quem já achou me dá um amém. Aleluia.
Eu tenho uma versão aqui em minhas mãos, que é a mais conhecida entre nós. Podemos ler juntos? Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, em seu versículo 44. Também o reino de Deus, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Podemos repetir todo? O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Oh Deus, obrigado por esse tesouro. Esse tesouro que a nós já não é mais escondido, mas sim revelado. Obrigado, Senhor, porque nos deixa o privilégio de não só encontrar, mas sermos encontrados por um tesouro tão caro que todo o nosso investimento jamais poderia comprar. Mas tua graça achou um caminho de nos dar, por teus próprios méritos, por tua própria bondade, por tua própria misericórdia. Pai, revele esse tesouro a cada um dos teus filhos presentes aqui, aqueles que já os tens e aqueles que o Senhor os terá. Que a tua glória se manifeste no nosso meio, que milagres possam ser testemunhos dessa cruzada, curas, operações do teu Espírito, e que possamos celebrar esse tesouro escondido, esse tesouro revelado no sacro santíssimo nome de Jesus Cristo. Quanto a Satanás, que o Senhor repreenda e toda obra do inferno caia por terra. Tudo que não provém da luz, tudo que não provém da cruz, tudo que não testifica Jesus, seja desfeito agora. Que as doenças sejam substituídas por curas, que a enfermidade dê lugar à saúde, que a morte dê lugar à vida, que os demônios dêem lugar aos anjos, que o mal dê lugar ao bem, a perdição dê portas à salvação, as prisões dê lugar à liberdade, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Jesus está entre nós, sua glória manifesta, sua graça é oferecida no nosso meio, no nome de Jesus. Não a nós, mas a ti, ó Deus, toda honra, glória, louvor, adoração para todo sempre. Amém. Alguém pode celebrar Jesus nesta hora? Tome seu assento, você que tem. Amados irmãos, comprados com um alto preço, e amados convidados, talvez você tenha recebido o convite
de seu primo, de seu amigo, de seu colega, de seu irmão. E eu queria começar dizendo: valorize quem lhe tenha convidado para uma reunião como essa. Às vezes surgem pessoas que nos convidam para a festa, nos convidam para o boda. Mas o maior convite que alguém que realmente lhe ama poderia fazer assim é o convite para estar na casa do Senhor. É o convite mais alegre, é o convite mais feliz que alguém lhe poderia fazer. E a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um convite feliz, porque este é um convite de vida, é um convite de transformação, é um convite de mudança. E este convite garante a nós algo que o tempo não pode roubar, o inferno não pode tirar. Não é um convite circunstancial, ainda que aconteça numa circunstância, é um convite eterno. Por isso, guarde a amizade daquele que não te leva às barracas, mas te leva à igreja. Valorize profundamente quem lhe leve à casa de Deus, porque é o seu melhor dos convites. Amém. Aleluia. Olhe para alguém do teu lado e lhe agradeça por te convidar. Muito obrigado por me trazer nesse lugar, na presença do Senhor. Agradeça a pessoa que lhe convidou. Dê um abraço a ela. Aleluia. Eu vou pedir por hoje que o fundo saia. Amém. Apenas no momento certo você o vai tocar. Glórias a Deus. Bate um cool para essa pessoa e fala: você é good. Você é cool. Uma bênção poder receber o convite seu. Bênção. Eu gostaria de pedir sua atenção, porque eu li um capítulo onde Jesus conta uma série de parábolas. Capítulo 13 começa a contar a parábola famosa, conhecida por toda a cristandade, como a parábola do semeador. O homem que saiu a semear, e sua semente caiu em 3 terrenos, em 3 tipos de terra. Uma caiu pelo caminho, outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. Na verdade, este é o comportamento do coração do homem. Deus trata o coração do homem como terreno, ou um caminho onde a semente da palavra de Deus cai, mas logo o inimigo rouba a palavra. Um outro terreno é o terreno que ouve a palavra até entra, mas encontra a dureza do coração, encontra um terreno empedrado, talvez pela tradição, pela cultura, pelo hábito, pelo costume ou pela formação anterior. Essa semente até tenta crescer, mas porque encontrou dureza, a semente morre. Os outros são aqueles que ouvem a palavra e a semente produz crescimento, só que chega um momento que as dificuldades da vida, o cuidado da vida, acaba criando nessa pessoa desvios e essa pessoa desaparece. A palavra nela sufoca-se e morre. Mas tem um grupo de pessoas que ouve a palavra com alegria. Não permite que a dureza anule a verdade do evangelho. E quando vier os cuidados da vida, a riqueza, os prazeres, ele vence os desejos da carne e permite que essa palavra cresça e produza fruto. Esses são chamados filhos de Deus, porque eles dão fruto para a glória de Deus. E Jesus conta essa parábola. Jesus dá explicação aos discípulos acerca da palavra. E Jesus depois continua contando a parábola do trigo e do joio, dizendo que o Senhor, no mundo, ele semeia o evangelho. Ele semeia a palavra. Só que esta palavra produz, cresce. Só que Satanás também vem e no meio também planta joio. E os servos de Deus identificam no meio da plantação de Deus uma semente que não é Deus que lançou,
E os servos de Deus sentem desejo de arrancar essas sementes. E o Senhor diz, não, não arranca. Para que arrancando o joio, vocês não arrancam também o trigo. Deixa ambos crescer. E aí Jesus explica que esse terreno é o mundo. E no mundo temos duas plantações. Uma é de trigo e a outra é de joio. E o trigo e o joio crescem junto. Debaixo do favor de Deus. Da rega de Deus. Mas chegará um dia que o Senhor vai arrancar o trigo e vai colocar no celeiro. E vai pegar no joio e vai colocar no fogo. Dizer que um dia o Senhor vai arrancar os justos. Quem é o justo? Não é aquele que faz boa coisa. Não é aquele que fala boas coisas. Mas justo é todo aquele que depositou sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Estes um dia serão colocados de parte, em segurança. Mas aqueles que não depositaram sua fé em Jesus serão lançados no fogo, serão destruídos. E Jesus continua contando então a parábola do grau de mostarda e do fermento. Foi então após Jesus contar essa parábola que Jesus conta um conjunto de pequenas parábolas, aonde surge a parábola do tesouro escondido no campo. O tesouro escondido no campo. E o que é que Jesus diz? Que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Eu vou pedir máxima atenção dos irmãos, porque esta mensagem servirá, queira os que hoje, ouvindo o Evangelho, poderão ser pelo Espírito convencidos da salvação, mas também ela serve aos crentes a entendermos a preciosidade do tesouro que é Jesus, do tesouro que é a salvação, do tesouro que é a revelação das Sagradas Escrituras. Então, toda atenção é pouca antes da aplicação. Vem a minha explicação. Jesus conta que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Que tesouro é este? A Bíblia não explica, mas podemos deduzir duas formas de tesouro escondido no campo. Por exemplo, Angola, de Cabinda Cunene, é uma terra muito rica. E nós sabemos que o país todo, provavelmente todo o terreno, todo o território angolano, é feito de profundas riquezas. Nós temos no Zaire, Cabinda, até Luanda, Namibe, lá no Okavango, temos campos de petróleo. Ok? Temos terrenos que produzem riqueza. Nós poderemos deduzir que esses são tesouros escondidos no mar. Tesouros escondidos na terra. Se formos para as Lundas, se formos para o Muxico, ou mesmo até em Luanda, já se descobriu em Luanda, que existem locais que se pode encontrar diamante. São tesouros escondidos no campo. Nós temos tesouro por todo o território nacional, precisando apenas de exploração. E há hoje estrangeiros que conhecem o mapa do nosso país, que vêm sabendo quais riquezas existem, por exemplo, aqui no Bié. São tesouros escondidos no campo. Eu estou de pé aqui, dentro desse terreno do 1º de maio, mas nós não sabemos o que é que poderá ter abaixo de nós. Você pode ter vendido um terreno dos teus pais e você não sabe o que é que tem naquele terreno. Ok? Bom que aqui em Angola, a terra é do Estado. Noutros países, onde a terra é do povo, há pessoas que ficaram milionárias por causa do terreno. Há famílias milionárias na América, porque a terra do pai, afinal, era um tesouro. Havia tesouro, havia petróleo. E quando eles descobriram, legalizaram o terreno, passaram a explorar e ficaram bilionários, trilionários. Terreno que tem tesouro. Tesouro escondido no campo. Essa poderia ser a primeira possibilidade desta colocação. Ou então, também, pode-se dar o caso que naquele tempo haviam povos que colocavam ouro, diamante,
prata, várias joias caras, dentro de um baú, uma caixa, e para guardar esse tesouro faziam o quê? Cavavam um buraco num campo ou dentro de uma gruta e escondia o tesouro, cheio de joias caras. A Bíblia está a dizer que um homem decide então ir num terreno que não é dele e encontra tesouro. Se é dentro de uma caixa, cheio de ouro, ou então um terreno que ele descobre que aqui tem diamante, aqui tem ouro, aqui tem prata. Ele diz, uau, que tesouro, vou esconder, não vou contar nada ao dono, eu vou comprar esse campo. E ele vai ter com dono, meu senhor, tudo bem, tudo. O senhor é dono desse terreno todo? Sou. Eu quero comprar teu terreno. E ele olhou, meu terreno, quer comprar meu terreno? Sim, eu quero comprar teu terreno. Então, você vai pagar, vamos lá deduzir, 10 milhões de kwanza pelo meu terreno. São 10 hectares, a cada hectare 1 milhão, você me paga, o terreno é teu. E o moço disse, tá bem, me dá 10 dias que eu já volto. Ele saiu dali, chegou em casa, vou deduzir, vou contar para criar uma imaginação na tua cabeça. Chegou a casa, diz, mulher, eu descobri um terreno, você vai na tua mãe, fica lá na tua mãe com as crianças, porque eu vou vender essa casa. Vou vender a casa da centralidade. E aí eu vou procurar alguém. Eu estou a vender minha casa. Quanto é que pago? 3 milhões. 3 milhões, casa é tua. E agora ele não tem mais casa. Ele vai mais pega no carro. Esse carro, quanto é que paga? Não, eu só te pago 4 milhões por esse carro. Ele vende o carro, agora ele está a andar a pé e não tem casa. Agora ele tem 7 milhões. Agora ele pensa, vou vender mais o quê? Meu sapato, esse sapato ainda dá. Quanto é? 100 mil. Vai. E esse fato, 50. Ele começou a vender tudo. Começou a vender tudo. Tem mais um terreno ali, também despacha, 500 mil, vai. E ele juntou até 10 milhões, foi no dono do terreno, e ele diz assim, olha, mano, faz a compra e venda, toma os 10 milhões, me dá o terreno. Quem está a me seguir? Esse homem foi vender tudo o que tinha, para comprar o quê? O terreno. Só que o incrível é que ele não está a comprar o terreno por causa do terreno. Não é que ele gosta do terreno. Não é que ele ama o terreno, é que ele descobriu o tesouro no campo, descobriu o tesouro no terreno. Se ele tirasse o tesouro sem comprar o terreno, ele é gatuno. Porque tesouro no terreno do outro é tesouro do outro. Tesouro do terreno do outro é tesouro do outro. Só que ele então escondeu o tesouro, foi negociar o terreno. Se ele contasse no dono do terreno que aqui tem tesouro, o dono do terreno não ia aceitar vender. Porque tesouro é tão alto que não tem preço que pague. Mas ele então não quer revelar o tesouro que ele descobriu. E então decidiu esconder o tesouro. Foi negociar o preço do terreno. Comprou o terreno. Mas ele não compra o terreno porque gosta do terreno. Ele não compra o terreno porque ele acha que o terreno é bonito, que o terreno é belo. Ele compra o terreno porque no fundo havia tesouro. Agora vamos lá. Quem já percebeu essa parte? Obrigado. Aqui está cheio de pregadores, entendem rápido. Segundo passo. O homem que vende o terreno, ele está vendendo o terreno com alegria. Ele está vendo, mas esse boi, ele é quem que está me dando 10 milhões por esse terreno. Vai meter aqui que casa? Condomínio? Aqui esse bairro não é bom, aqui é longe. Ele está vendendo o terreno com a consciência do terreno. Ele só sabe esse terreno também não tinha nada projeto. Posso lhe vender? Porque ele não conhece o tesouro que está no terreno. Então ele está vendendo o tesouro ou está vendendo o terreno sem consciência do... Então podemos colocar da seguinte maneira. O homem está vendendo caro um terreno que na mente dele não tem valor. Esse homem, o outro homem, está a pagar barato por um terreno que para ele tem valor. Então temos aqui duas pessoas. Um vende caro, o outro compra barato. Então é possível eu comprar barato o que o outro está vendendo caro. Porque a consciência do preço difere. O que para ti é caro, para mim pode ser barato. Passamos dessa? Então ele está vendendo um terreno caro. Esse aqui está comprando algo barato. Pronto.
Resolvido esse passo. Terceiro, para o entendimento. O homem que vende o terreno está alegre, porque ele vendeu um bom preço. Só que o homem que compra o terreno também está feliz, porque para ele nenhum preço conta. O que ele tem visto é o tesouro que ele achou dentro do campo. Amém? Então, se ele compra um terreno a preço de banana por causa do tesouro, e ele não está preocupado com o terreno, visão dele não é o terreno, então terreno para ele não vale nada. O que vale é o tesouro que está onde? É o tesouro que está onde? Então, tudo que ele vendeu, só vendeu para comprar o que para ele não vale nada. Porque a legitimidade do tesouro estava ou estaria no terreno que ele compra. Então coloquemos da seguinte maneira: tudo que ele vendeu, só vendeu para comprar tudo que não valeria nada. Ou na verdade, o preço, tudo que ele vendeu junto. Exemplo, a casa, o carro, a roupa, era para comprar o quê, povo? Para comprar o quê? Para comprar o terreno. Tesouro. Então vocês ainda não entenderam o que eu estou a explicar. O homem que vendeu, vendeu terreno ou vendeu tesouro? Se o homem soubesse que terreno dele tem tesouro, não ia vender. Porque tesouro é mais do que tudo. Você não pode me pagar 10 milhões por algo que custa 3 trilhões de dólares. Então você não tem como me comprar. Se eu descobrir que aqui tem 3 trilhões de dólares, eu não vou te vender isso a 10 milhões. Então quem está a vender, na cabeça dele só está a vender terreno. E quem está a comprar, na cabeça dele, eu não quero saber do terreno. Me dá só esse terreno, toma esse preço, mas o que eu quero, na verdade, é algo que está embaixo. Quem está a perceber? Então vou repetir. Vocês entenderam o que eu estou a explicar? O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem encontra e esconde. Vai vender tudo para comprar aquele terreno. Não é para comprar aquele tesouro. É para comprar aquele terreno. Porque aquele tesouro não tem preço que pague. Me vende teu terreno. Quanto é? 10 milhões, por exemplo. Eu te pago 10 milhões pelo terreno. Só que a pessoa que está a pagar 10 milhões pelo terreno, para ele está a pagar barato. E o que está vendendo o terreno, para ele está a vender caro. Só que o que compra barato, alguma coisa que o outro vende caro, ele sabe que caro mesmo não é o preço que eu estou a pagar. É o tesouro que eu vou explorar e eu escondi nesse campo. Então, se isso está percebido por nós, eu aqui preciso colocar o que é o tema da minha pregação hoje. Este homem está a pagar um preço por algo que ele vai ter de graça. Porque o tesouro é algo que ele está a receber de graça. Porque ele não paga nada pelo tesouro. O ouro, a prata e os diamantes do terreno, ele não pagou nada. Então é graça. Porque ele encontrou tesouro que lhe achou. Agora ele quer explorar isso por graça. Só que a graça que ele quer ter, o acesso da graça, custa o preço. O preço é ir vender tudo. Ele precisa ir vender tudo. Precisa ir vender tudo. Para comprar o quê? O tesouro? Não, para comprar o terreno. Porque o tesouro é graça. Mas só que o terreno é preço. No terreno onde o tesouro está, você precisa pagar um preço. Então, preciso colocar da seguinte maneira: um preço pago por aquilo que recebemos de graça. Se eu estou a receber de graça, como é que eu estou a pagar mais um preço? Sim, porque todo tesouro é de graça. Você não pagou nada por nenhum diamante, não pagaste nada pelo ouro, não pagaste nada pela prata, não pagaste nada por nenhuma riqueza. Pagaste por quê? Pelo terreno. Porque o preço que te deram é só o preço do terreno. Só que no terreno que custou preço, tem lá ofertas da graça. Alguém está a perceber? Então diga para o teu irmão: um preço pago pelo que recebemos de graça. Um preço pago
pelo que recebemos de graça. Quando nós falamos de graça nas Escrituras, fica sempre aquele assunto. Se é de graça, não tem preço. Não. Tudo que é de graça, alguém já pagou. Se hoje vocês têm acesso a esse campo de graça, é porque tem uma equipe que pagou o espaço, pagou as luzes, pagou o micro, porque tudo que é de graça custou um preço. Só que o preço não custa no bolso de quem recebe de graça. Pastor, a salvação é de graça, sim, mas Jesus pagou o preço. Então existe um preço até naquilo que recebemos de graça. É por isso que nós não podemos olhar para o Jesus da graça sem também vermos o preço. E o preço desse Jesus que morreu por nós está visto inclusive no ato de Judas lhe vender. E o Judas que vendeu Jesus, com o dinheiro que se vendeu, só comprou terreno. Não comprou tesouro. O preço pago por Jesus custou tudo que se pagou por um terreno. Dali que quando os sacerdotes receberam de volta o dinheiro que Judas foi deixar no templo, eles pegaram, foram comprar um terreno. Porque o preço se paga pelo terreno, mas a graça se explora pela graça. A graça é um tesouro que não tem preço que se paga. Um preço pago pelo que recebemos de... Existe um preço a ser pago pelo que se recebe de graça. E aqui começo então a aplicar para vossas vidas. O que é que vieste receber? Pastor, nos falaram aí que a salvação é de graça. Nos falaram que acesso a esse culto é de graça. Sim, nós queremos te anunciar um preço ou uma graça que não anula o preço. Mas também queremos te anunciar um preço que não anula a graça. Nós temos a graça que não anula o preço, mas também temos um preço que não anula a graça. É que a salvação é por graça, mas não anula a fé. E essa fé não anula a graça. Para você receber a salvação, você precisa manifestar fé. Você precisa receber essa graça na sua vida. Jesus respondeu a um moço, mancebo rico. Ele disse, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, tens obedecido o mandamento? Disse, eu faço isso na minha mocidade. Jesus disse, ei, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Encontraste tesouro no campo, vai vender tudo o que tens. Compra terreno, depois vem receber de graça. Vai vender tudo o que tens. Amados, a salvação que Cristo opera na nossa vida demanda que nós vendamos tudo. Após encontrar Jesus, todas as nossas coisas anteriores têm que ficar pequenas. Esse homem encontrou tesouro e decidiu vender tudo. Casa, carro, roupa, sapato, tudo por quê? Para comprar um terreno onde ele encontrou tesouro. Se eu encontrar Jesus, eu também vou pagar um preço. Qual o preço? O preço de deixar tudo, o preço de abandonar tudo, o preço de deixar tudo para trás, porque existe um tesouro. Paulo disse, eu considero todas as coisas perdas para poder ganhar a Cristo. Quando você conhece a Jesus, você conhece o tesouro que exige um preço. É dali que depois de você ter contato com Cristo, você deixa as namoradas, você deixa as bebedeiras, você vai vender tudo, você deixa o quimbanda, você deixa a feitiçaria, porque eu encontrei um tesouro no campo e existe um preço a ser pago. Esse preço não é o preço do tesouro, é o preço do terreno. Aleluia! A minha pergunta é, quais coisas você perdeu no dia que você conheceu Jesus? O primeiro grande verbo da salvação não é ganhar, é perder. Quem quiser perder vai ganhar. Todo mundo que hoje está aqui e aceita Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa é perder. Quando Jesus conheceu, ou quando Pedro conheceu Jesus, perdeu o barco, perdeu a rede, perdeu os peixes. Tiago e João também. Mateus perdeu o emprego na AGT da época.
Paulo, quando encontrou a Jesus, perdeu a visão. E ele disse: eu considero todas as coisas perdas. Amado, quais coisas você perdeu? Agora a questão é: o que eu estou a perder não se comparam às coisas que eu estou a ganhar. Eu não posso comparar as coisas que eu deixei para trás. Eu perdi coisas menores para poder ganhar coisas maiores. Judeus, podemos considerar a relação do judeu com o gentio uma relação de terreno e preço. Porque judeus olharam para Jesus como um terreno barato e lhes venderam barato. E os gentios olharam para Jesus como um terreno caro e lhe pagaram caro. Porque eles só viram terreno em Jesus. Nós vimos tesouro. Eles viram terreno e lhe crucificaram. Nós vimos tesouro e lhe aceitamos. Pois a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós que cremos em Jesus não entramos na conversa dos afrocratas. Porque nós temos nossos ancestrais, lhes vendemos também. Nós temos nosso espírito familiar, lhes vendemos também. Nós temos nossa herança, lhes vendemos também. Por quê? Para comprar um terreno melhor, um terreno maior, um terreno que tem tesouro. Eu saldei a feitiçaria da família. Eu saldei a macumbaria. Fui vender tudo, deixei tudo. Por quê, Sadraque? Porque tem um terreno onde encontrei tesouro. Achei tesouro escondido no campo. E eu preciso explorar. Alguém também achou tesouro em Cristo? Alguém também achou tesouro em Cristo? Amados, o valor que nós compramos com ele, o terreno, não vale nada. Só que o terreno que nós compramos com ele, o valor, vale tudo. Então tudo que eu perder por causa de Cristo é ganho. Porque tudo que eu gastei para encontrar Cristo foram gastos de perdas. Ou deixa dizer da seguinte maneira: perder a perdição é ganhar. Prostituição é perdição. Bebedeira é perdição. Feitiçaria é perdição. Então no dia que eu perdi a perdição, ganhei a salvação. Por isso eu paguei tudo por conta da gloriosa salvação. Existe um preço pago pelo que eu recebo de... Tesouro não se compra, mas terreno se paga. E deixa eu falar aos crentes. Nós surgimos com um grupo de hipergraça algum tempo atrás, que estavam a colocar que se nós já somos salvos, não precisamos mais de sacrifícios. Não precisamos mais de essa coisa de santidade. O pecado já morreu, não existe mais pecado. Doutrina de demônio. Após termos encontrado o tesouro, existe um preço a ser pago. Mas é preço do tesouro, não é preço do terreno. É ali que ele não consegue entender que tudo que pagamos é apenas para comprar o terreno. Porque graça, tesouro, é de graça. Deixa eu colocar da seguinte maneira: se Deus já sabe que eu preciso disso, por que eu tenho que pedir? Se Deus já sabe que eu preciso de unção, por que eu tenho que jejuar? Se o jejum é preço do terreno, não é do tesouro. A oração é preço do terreno, não é do tesouro. Aí você vai dizer: pastor, tenho que orar para receber. Sim, pede e dar-se-vos-á. Busca e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Clama e responder-te-ei. Suplica. Nós precisamos orar. Precisamos dobrar joelho. Precisamos clamar. Sim, pastor, eu orei. Deus me abençoou. Deus me ouviu. Mas não foi tua oração, foi a graça dele. Eu jejuei e ele está me usando, sim, mas não foi o jejum, é a graça. Pastor, então se eu não jejuar, não vai receber. E se eu jejuar, vai receber, mas não foi o jejum, foi a graça. Porque o jejum só pagou o terreno, pagou o preço do terreno, mas o tesouro é graça. Porque o jejum não justifica o poder, a oração não justifica a resposta, mas sem jejum, sem oração,
ora e jejua, clama e busca, se santifica. Para quê? Para ter o favor de Deus, para ter a bondade. Então, pastor, eu estou a jejuar, Deus vai me usar. Mas não foi o jejum. Então me mandaram jejuar por quê? Por causa do terreno. O tesouro é celeste. Então jejum não fez Deus ser mais Deus. Jejum fez você ser mais você. A oração não fez Deus melhorar. A oração fez você melhorar. A oração não fez Deus dar. A oração fez você receber. Por isso pague pelo preço do terreno. Graça não tem preço. A unção não tem preço. Então o preço que eu pago é de onde? É do terreno. O terreno custa. Lutar com o... Oh, glórias ao Cordeiro. Existem coisas que Deus exige de você, para que por meio de você Ele haja no meio. Então Deus que quer te dar algo de graça, ainda te pede algo como preço. Ele é sempre assim. Ele vai te dar algo de graça, mas você tem que ter algo como preço. O preço não compra o que Ele vai te dar. Eu sei que o africano entende muito bem história. Por isso eu vou contar história, mas é bíblica, não uma que eu criei. Eu gosto de parar, mas vou criar bíblica. Uma história bíblica. Vamos lá. José foi um jovem, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos no Egito. Só que José, onde foi, ficou um homem poderoso. Ficou um homem grande. Ficou um homem gigante. Oh! E um dia, a terra toda ficou cheia de fome. E a única terra que tinha trigo era o Egito. E quem era o vendedor de trigo? Quem era o ministro da economia? José. José do Egito. Até deu novela. Deu filmes. José estava a vender trigo. Só que num dia, quem veio comprar trigo são os irmãos dele. José olhou, meus irmãos, lembrou de todos. Disse, eu vou vender trigo. Pegou, quer trigo de quanto? Você ajudar? Trigo de 300 mil. Meta o trigo. Serviram de 300 mil. Você, Issacar, também de 300. Zebulon, também de 300. Ele disse nos homens dele, sirvam trigo no preço que eles pedirem. Só que depois disse nos homens, agora pega no dinheiro deles, devolve no saco. Pegaram, devolveram o dinheiro no saco. Eles pagaram um preço por aquilo que recebiam de graça. Porque o que eles pagavam estava na mão deles. Eles compravam trigo, José metia trigo e metia o dinheiro de volta. E amarrava, lhes entregava. Só que no dia que eles foram, no caminho sentiram fome, disseram, vamos ainda tirar um pouco de trigo para comer. Abre o saco, tá vendo? Trigo de 300 com 300 lá dentro. Disse, mas eu comprei trigo de 300, como é que tem 300 aqui? Nós pagamos, no final nos deram de graça, nosso dinheiro está aqui. Abre lá teu saco, também. Teu saco também. Todo o saco deles tinha o trigo e o dinheiro. Porque para eles compraram, para José deu de graça. E eu já ouvi vos anunciar um Jesus melhor que José. Que aos seus irmãos não vende, dá de graça. Só que aquilo que ele te dá de graça, você paga um preço. Você paga o preço. O preço não é por causa dele. O preço é por causa de você. Preço você tem que pagar, mas graça ele vai dar. Preço você tem que pagar, mas graça. Preço é linguagem do homem, graça é linguagem de Deus. Preço é linguagem do homem, graça é linguagem. Quando eles voltaram de novo no Egito, disseram assim, olha, da vez que viemos, nós compramos trigo, mas descobrimos que o nosso dinheiro estava no saco. Compraram de novo, lhes devolveram mais. E no saco de Benjamim, não devolveram só lá dinheiro, meteram o copo do rei. O copo de José estava lá dentro. O que Deus está querendo nos ensinar? Que existe um preço a ser pago por aquilo que Ele nos dá de graça. O preço não é por causa dele. O preço é por causa de você. É que na consciência do homem, nós precisamos pagar algum preço. Precisamos ter responsabilidade humana naquilo em que Deus é soberano.
É dali que eu preciso me santificar. Eu preciso me purificar. Por causa do preço que eu preciso pagar para ter acesso às coisas que Ele está a me dar de graça. Então eu estou a trabalhar no terreno. Porque isso é terreno. Então o preço só compra terreno. Terreno é pó. Pó é você. Feito do pó. Então o trabalho do preço é sempre no terreno, porque o tesouro está escondido por graça. O tesouro se explora no conhecimento. O tesouro se explora na revelação da sua palavra. Deus está a usar terrenos para nele revelar tesouros. Tesouros vêm da graça, mas terreno exige preço, dedicação, entrega e sacrifício. Alguém está pagando um preço? Por isso, igreja do Bié, queremos ver avivamento no Bié? Temos a revelação do tesouro. Só falta pagar preço. A igreja de Angola só vai ter avivamento quando pagamos o preço da unidade. É um preço que estamos com muita dificuldade de pagar. Por quê? Porque ainda existe tribalismo no coração. Ainda existe familiarismo até na igreja. Se não é da minha família, se não é da minha tribo, se não fala a minha língua, amado, temos que pagar o preço do perdão. Se quisermos ver Angola, sul e norte tem que se perdoar. Empelhar e Unita tem que se perdoar. Pastor do norte ou do sul tem que se perdoar. Porque a palavra diz quão bom, quão suave é que o irmão vivam em união. Aí o Senhor ordena. Pastor, nós queremos unção. Tem que pagar o preço da oração. Nós queremos ver, Senhor, agir na nossa vida. Temos que pagar o preço da santidade. O preço da pureza. Abandonemos a prostituição. Abandonemos os erros. Abandonemos a mentira. Abandonemos a feitiçaria. E veremos Deus agir no nosso meio. Os cegos verão. Os surdos ouvirão. Os mudos falarão. Os mortos ressuscitarão. Deus vai agir na nossa nação. Se não haver perdão e reconciliação, ainda que Angola tenha todo o ouro, todo o petróleo, não haverá prosperidade. Temos que pagar o preço do perdão. Esse aqui matou meu pai no tempo da guerra. Esse aqui matou minha mãe. Mas nós esquecemos tudo isso e decidimos pagar o preço do perdão. Por causa de algo maior. Esse é apenas o preço do terreno. Quem não tem acesso ao terreno não terá acesso ao tesouro. Porque Deus decidiu esconder o glorioso tesouro num terreno. Deus escondeu coisas grandes das coisas loucas. Deus escondeu tudo no nada. Só que esse tudo é graça, mas esse nada tem preço. Alguém tem pago um preço? Um preço pago por aquilo que recebemos de graça. Existe um preço a ser pago. Precisamos vender tudo para vermos tudo. Deus quer que tenhamos acesso às suas mais profundas manifestações, ao subsolo da graça. Só que isso só pode acontecer para quem sabe que existe um tesouro no terreno. Esse tesouro parece muito, mas esse terreno parece nada. É aí que entra o conflito da mente humana. Porque o terreno parece nada, só que o tesouro é tudo. Quando Cristo veio, as pessoas olharam para Ele como alguém que não era nada. Só que tudo estava naquele que parecia nada. Não tinha nenhuma formosura para que o desejássemos. Só que toda a glória estava nele. Toda a plenitude de Deus estava nele. Todos os milagres estavam nele. Toda a revelação de Deus estava nele. O Deus invisível podia ser visto nele. Mas ainda assim, judeus lhe venderam por nada. E gentios lhe compraram por tudo. Alguém aceita Jesus como tudo? Só que se você aceitar Jesus como tudo, você tem que sacrificar tudo. A grande prova de que você aceitou Jesus como tudo é que você precisa sacrificar tudo. Vai trazer toda a bruxaria aqui. Vai deitar toda a macumbaria aqui. Vai esquecer toda a prostituição hoje. E dizer: Jesus, afinal tu és o tesouro.
És o tesouro da minha vida. Só podemos explorar esse tesouro quando tivermos a revelação do tesouro. Aleluia! Nós temos um Deus que faz tudo a partir do nada. Ele faz muito a partir do pouco. Só que tudo o que Ele quer fazer exige que você tenha que entregar tudo. Você já entregou tudo? Já entregou teu coração? Já entregou teu espírito a Ele? Já disponibilizou? Inclusive os profetas tinham essa dialética na presença ou no exercício das suas funções proféticas. Elias foi levado à casa de uma mulher, na viúva de Sarepta. Mas Elias exigiu que ela manifestasse desejo de pagar um preço. Disse: mulher, dá-me água. A mulher ia buscar água e disse: faz também um pequeno bolo para mim. Ela disse: meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija para fazer pão para o meu filho e eu comermos hoje e morrer amanhã. Só que Elias disse: não, faça primeiro por mim, depois por ti e o teu filho, porque não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, até que caia chuva sobre a terra. Deus exige que nós entreguemos tudo para vermos o tudo dele. O tudo nosso tem que ser colocado à mesa se quisermos ter a revelação do tudo dele. Alguém quer ver tudo de Deus? Deus quer ver tudo teu. Tudo que Ele quer te dar vai custar tudo que você vai lhe dar. Só que preciso terminar falando isso. O tudo que você vai lhe dar não é que convida, não é o que apela ao tudo que Deus vai te dar. Porque quando olhamos para esse aspecto, se eu deixar assim, muita gente vai pensar: não, eu vou fazer isso, vou dar tudo para Deus me dar tudo. Não. O homem não vendeu tudo para ter tesouro. Não. O homem descobriu o tesouro para vender tudo. Não é tudo que fez ele achar tesouro. É o tesouro que ele achou que fez ele vender tudo. Eu estou a dizer, não é tudo que você vai fazer que vai te levar à salvação. É a salvação que você achou que vai te levar a vender tudo. Se você não acha tesouro, você não vai descobrir a revelação de que tudo afinal é nada. É dali que alguns não conseguem olhar para jovens como André, um jovem bonito, mas dedicado no amor de Deus, dedicado na palavra de Deus. Mas ele fica a pensar: mas esse moço está perdendo toda a juventude, está perdendo mesmo toda a beleza do mundo, está perdendo todas as festas. Por quê? Ele achou tudo, por isso tudo ficou nada. Então não é tudo que eu vendo que me leva ao tesouro, é o tesouro que eu acho que me leva a ir vender tudo. Se você não conseguir contemplar em Jesus tesouro, você não vai conseguir deixar aquele namorado, não vai conseguir deixar aquelas namoradas, não vai conseguir deixar aquelas mentiras, não vai conseguir deixar aquelas feitiçarias. Por isso hoje, pelo Espírito de Deus, como pregador do Evangelho, receba a revelação do tudo, receba a revelação do tesouro que existe em Jesus e no Evangelho, e tudo vai ficar nada diante dessa revelação. Então não é tudo que nos leva ao tesouro, é o tesouro que nos leva ao tudo. Não são os nossos sacrifícios que nos levam à revelação de Deus, é a revelação de Deus que nos levam aos sacrifícios. Não são os nossos esforços que nos levam à resposta de Deus, são as respostas de Deus que nos levam aos esforços. Aleluia! Glórias a Deus. Vou mais longe. Não é o jejum que traz a manifestação de Deus, é a manifestação de Deus que me leva a jejuar das coisas terrenas e a desfrutar do alimento dos céus. Não é a oração que traz a resposta de Deus, é a resposta de Deus que me leva a orar. Por que eu estou a orar, pastor? Porque eu já tenho resposta.
Qual é a resposta? Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta. Essa é a resposta. E por isso eu vou orar, vou clamar, vou buscar, porque Ele mesmo disse: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando tiveres a revelação da resposta, então você vai pagar o preço da oração. Por isso, o crente que já tem a revelação do tesouro já não ora como quem busca, mas ora como quem já achou. Eu já tenho a resposta, só estou indo já buscar a pergunta. Ei! Isso não é maravilhoso? Isso não é bonito? Quero dizer aos jovens que estão aqui, jovens do BIE, vou te revelar algo hoje. Em Deus você já é um jovem muito usado. O tesouro já revela que você vai ser muito usado em cura, vai ser muito usado em milagres, vai ser muito usado em revelação. Falta o quê, pastor? Só falta vender terreno, só falta vender a casa, o carro, só falta pagar o preço. Oh, Deus me revelou que você vai ser muito usado no BIE. Coxos vão andar, surdos vão ouvir, mortos vão ressuscitar. Pastor, eu mesmo, sim, você. Falta o quê? Falta orar, falta jejuar, falta buscar. Porque não é a oração que traz a revelação do tesouro, é a revelação do tesouro que me leva à oração. Não é! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, a revelação de Deus está no BIE, a revelação de Deus está no Cuito, a revelação de Deus está entre nós, a revelação de Deus. Eu vou orar, porque quando eu oro, amados irmãos, hoje o Senhor levanta o avivamento aqui no Cuito. Hoje o Senhor levanta um fervor aqui no Cuito. Deus está olhando para esse adolescente que está ali. Teu coração está a ferver de revelação, tua alma está a arder de glória. Ele está a usar as coisas loucas para confundir as sábias. Ele está a usar as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele está levantando naquela casa pobre, naquela família pobre, um homem, uma mulher, um rapaz, uma menina. Ele está a revelar tesouro. Falta-se pagar o preço. Eu sou órfão de pai e mãe, sim, porque o pai terreno morreu, a mãe terrena morreu, mas o pai celestial está vivo e ele está a te levantar. Ele está a levantar alguém para adorar como ninguém, alguém para cantar, e quando canta, milagres acontecem, portas se abrem, o inferno se quebra, demônios são expulsos. Deus está a levantar. Deus está levantando a Assembleia de Deus, está levantando a Iema na Batista, está levantando a Iesa na Ieca, está levantando a Ia, está levantando em todas as igrejas, em todos os campos, em todas as comunidades, em todas as congregações. Deus está a revelar um tesouro. Mas existe um preço a ser pago, o preço da oração, o preço da santidade, o preço da dedicação, o preço da leitura bíblica, o preço dos estudos, o preço. Por que eu estou pagando esse preço todo? Porque eu já conheci o tesouro. Deus me revelou o tesouro. Existe um tesouro em Jesus, existe um tesouro no Espírito Santo, e eu quero explorar. Eu quero explorar. Deus vai incendiar esse campo agora. Sua glória vai incendiar o coração de um homem e de uma mulher nesta hora. Ramon de Baba Inas. Ricande Recazorebe da base de fogo. quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Alguém veio doente, carregado de dor,
mas porque você pagou o preço e o sacrifício de sair de casa. Você pagou o preço de se esforçar. O tesouro está a se ser dado. O tesouro da cura está a chegar no teu corpo agora. Milagre está a encontrar a doença e está a arrancá-la no teu corpo hoje. Porque hoje é o dia da revelação do tesouro. A exploração dos tesouros da graça. Levante tuas mãos. A unção de Deus está a passar aí agora. A glória de Deus está a passar aí agora. O vento do Espírito está a passar aí agora. Deus está levantando o avivamento no Quito. Deus está levantando o avivamento no Bié. Deus está levantando o avivamento em Angola. Eu vou orar, porque quando eu oro, os espíritos que operam no Bié estão a cair agora. Estão a ser derrotados agora. eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revela. Eu vou orar, eu vou orar, Eu vou orar, eu vou orar, porque tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu tu te revelas. Ouça, levante as mãos. Você vai orar, você vai jejuar, Deus vai te usar, mas não será porque você orou e jejuou, mas porque sua graça te encontrou. A unção de Deus já está aqui agora. Doenças estão a sair. Batismo do Espírito está a acontecer agora. A glória de Deus está a se manifestar. Moços e moças, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O pessoal do som, melhora o meu som, por favor. Levante as mãos. A glória de Deus está aqui agora. A unção do Senhor está aqui agora. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sei que existe um tesouro escondido, mas me revelaste na tua palavra. Um tesouro caro e revelaste na tua palavra. Me permita ser explorado. Me permita explorar esse tesouro. Derrama sobre mim o teu Espírito. Me faça viver nesta terra a revelação desse tesouro. Eu busco o teu Espírito para que eu pague o preço da santidade, da pureza, da oração, do jejum, da dedicação. Pai, dá-me o teu Espírito, dá-me o teu poder, dá-me a tua unção, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos por 3 minutos.
Faça silêncio por enquanto. Faça silêncio agora. Faça silêncio agora. Faça silêncio agora. Feche os teus olhos. Não assista o que Deus está fazendo com outro. Esse tesouro é singular. Cada um acha isso particularmente. Mas o vento do Senhor está a passar aqui. Vai soprar e vai arrancar. Aonde existir demônios estão a sair. Aonde existir enfermidade está a sair. Mas também esse vento do Espírito vai tocar em jovens que vão ser usados para pregar o Evangelho, para curar enfermos, para libertar cativos. Uma unção vai passar ali. Deus está a levantar verdadeiros profetas no Cuito, verdadeiros apóstolos de Deus, verdadeiros evangelistas, verdadeiros doutores da palavra. Mas esse tesouro está sendo derramado agora. Fique em silêncio, 3 minutos. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Levanta esse pastor cheio de ousadia. Não nos deixa sem avivamento em Angola. Não nos deixa sem avivamento no Bié. Não nos deixa sem avivamento no Cuito. Levanta esse homem. Levanta essa mulher. Levanta esse jovem. Levanta esse pai e essa mãe. Com todo o teu poder. Sopra. 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 Queima fogo no Espírito. Derrama o teu poder. Derrama a tua glória. Usa homens e mulheres. Levanta grandes e pequenos. Transforma vidas. Levanta pregadores com ousadia, que pegam fogo. Homens que não odeiam nada mais do que o pecado, que não amam um livro mais do que a Bíblia, que não frequentem um lugar mais do que a casa de Deus. Oh, levante, Senhor. Levante na nossa geração mais Charles Spurgeon, mais John Wesley. Levante mais Pedro, mais João, mais Paulo. Levante mais homens de Deus. Rakato promnearis Renando Keana Ira Isolepre Viana Likateri Ia Elememnia Seriana Taris Recoina da Ino Sericaria Sa Ayamo de Realabada Basete Bros. A glória de Deus. Homens e mulheres, grandes e pequenos, sendo cheios do Espírito Santo, cheios para curar os enfermos, cheios para pregar o Evangelho. A autoridade de Deus está descendo sobre um homem, sobre uma mulher, sobre um pregador, sobre um cantor, sobre um adorador. Você vai cantar como ninguém, você vai pregar como ninguém, porque a glória de Deus. Ai, abadabassa, tabassa.